Fluminense está tentando recuperar Soteldo a tempo de jogar segunda-feira, segundo informação do GE. Tenho certeza que isso é uma informação passada pelo próprio Fluminense, para o pessoal do GE. Fluminense tentando colocar Soteldo em campo. Quero lembrar vocês que o Soteldo esse ano já teve 3 lesões anteriores no Santos. Essa é a 4ª lesão. Jesus. Ele estava 1 mês e meio parado, mais ou menos, no Santos, recuperando-se, antes de poder voltar a jogar pela seleção da Venezuela, onde jogou agora na última data FIFA, jogou os 2 jogos. Só que ele entrou assim... Não me lembro quanto tempo no segundo tempo, no primeiro jogo, acho que jogou 20 minutos mais ou menos no primeiro jogo, entrando no segundo tempo, e jogou agora um tempo inteiro na segunda partida, quando a Venezuela, inclusive, perdeu para o Uruguai, jogou o primeiro tempo todo, saiu no intervalo, onde já estaria com dores. Então, ele não jogou nenhuma partida inteira, depois da lesão de mais de 1 mês e meio se recuperando no Santos. Agora ele chegou para jogar pelo Fluminense no Mundial de Clubes, e aí logo chegou e falou, tô com dores, fizeram um exame, e ele tinha uma lesão grau 2 muscular, na coxa, que o impedia de jogar pelo Fluminense a primeira fase. Então, dito isso, quero dizer o seguinte, ele está uns 15 dias, então, tratando, desde que chegou aos Estados Unidos, tratando a lesão na coxa. Eu acho, sendo realista, absolutamente improvável, para não dizer quase impossível, que a gente veja o Soteldo em campo segunda-feira. Eu vou ficar muito surpreso, não digo nem titular ele não vai ser, mas vou ficar muito surpreso de vê-lo colocado no segundo tempo, a não ser numa situação de extremo desespero. Eu não consigo imaginar em que situação ele entraria. Extremo desespero. E se ele tiver muito melhor do que a gente imagina que ele está. Claro que a gente não sabe exatamente qual é a condição nesse momento. Mas se ele tinha uma lesão grau 2 na coxa muscular 15 dias atrás, ele estar curado hoje. Ele tem que estar curado hoje, tá? Hoje é quinta-feira. Para ele poder treinar um pouco sexta, sábado, domingo e estar em campo segunda-feira. Isso já com a falta de ritmo que ele estava antes de chegar para o Mundial, com a falta de ritmo que ele jogou, que ele mostrou nos jogos pela Venezuela, onde ele não jogou bem, onde ele demonstrou que estava ainda com as condições físicas precárias, estava sem ritmo de jogo. Então, cara, me parece muito mais uma cortina de fumaça, uma tentativa do próprio clube tentar melhorar um pouco a imagem dessa contratação que foi feita para o Mundial e que aparentemente não vai dar em nada, né? Tiro na água, tiro no pé, a não ser que o Fluminense avance pelo menos até as semifinais. Eu não consigo imaginar o Soteldo nem jogando as quartas de final, que seria daqui a uns 8 dias, vai. Mas para as semis, aí um pouco mais de 10 dias, sei lá. Aí já acho menos impossível. Então, tá se falando nessa possibilidade do Fluminense ter o Soteldo, acho que ele vai acabar sendo relacionado. Se há hoje uma informação de que ele pode até jogar na segunda-feira, acho até possível que ele acabe sendo relacionado para ser um enfeite no banco de reservas. E repito, só imagina o Soteldo entrar se ele estiver muito acima do que a gente imagina que está e numa situação de desespero ali aos 35 do segundo tempo, qualquer motivo, o Fluminense precisando fazer 2 gols, perdendo de 2-0, de 3-1, e aí, né, não tiver outra opção, embora o Renato tenha o Serna, tenha o Keno, são jogadores de ataque de lado de campo, tenha o Canóbio que tem sido titular, enfim. Eu não consigo ver o Soteldo jogando essa Copa do Mundo, não. Você consegue, Bruna? Discorda de mim? Não, eu acho que até não faz sentido, só se for por isso que você falou, de amenizar um pouquinho essa imagem da contratação, que eu acho até que exageraram muito, né, no tamanho do Soteldo, até recente, pelas lesões que ele teve. Mas, assim, o que o Soteldo, mesmo que seja uma situação adversa, vai influenciar tão positivamente no time do Fluminense para fazer uma estreia sem ritmo, depois de ter se lesionado o grau 2, que não é grau 1, não foi uma lesão pequena, tranquila de resolver. Acho que não consegue agregar tanto assim, só se realmente fosse um milagre ele entrar já conseguindo desempenhar um ótimo futebol, que não foi o que a gente viu na seleção, né? Que foi até o que você disse. Então, eu não acho que faria sentido, não. O Renato tem outras peças que estariam na frente ainda do Soteldo, até porque ele não jogou. Assim, o que credencia o Soteldo hoje como opção para um possível desespero? Por que ele é a melhor opção do que o Serna, do que o Keno? Não sei o que credencia isso. Só se for pegar o Soteldo de 4 anos atrás. Aí você pode até pensar que ele estaria na frente, mas essa não é a realidade. O futebol é momento, o futebol depende muito da questão física, até a gente está vendo isso no Mundial em relação aos times, né, aos times europeus, que são por questões físicas mesmo, o Bayern e todos que estão sentindo até o calor, né, fisicamente também. Então, eu não vejo sentido do Soteldo entrar nesse momento, não. E aí, Bandeira? Pois é, o Soteldo, já falamos bastante, tem a parte física, a parte psicológica, mas se ele já tivesse inserido no contexto do Fluminense, tudo bem, o Soteldo está entrosado com a equipe, sofreu uma lesão e pode voltar a qualquer momento e se reencaixar. Não é o caso, ele ainda não está entrosado com o time do Fluminense, ele ainda não jogou, ainda não estreou, também não vejo a necessidade
de acelerar o processo de recuperação, até pensando na sequência da temporada. Tem a Copa do Mundo, claro, mas o Fluminense tem outros desafios importantes pós-Copa do Mundo. Será que vale a pena colocar o Soteldo dessa forma para jogar e depois arriscar perdê-lo para frente? Não sei se vale, sinceramente, e lesão grau 2. Lesão grau 1 já é complicado, o jogador trata, fica ali 10, 15 dias fora, depois faz a volta ao campo para então se reintegrar aos relacionados nos jogos. E agora com lesão grau 2, eu acho muito complicado acelerar essa volta do Soteldo para o jogo contra o Inter de Milão. Quarta de final, Ilan, sinceramente, talvez dependendo do contexto, dependendo do adversário Seria também. daqui a uns 10 dias, né? 9 dias. 10 dias. Talvez banco para entrar no finalzinho. Aquilo que eles estão pensando para esse jogo, talvez para as quartas faça mais sentido. Agora, para o jogo de segunda-feira, eu vou ficar muito surpreso se o Soteldo pisar em campo. Tem muita gente ali para entrar antes dele. Eu não acho que Principalmente o Keno, né? O Que já Keno tem entrado muito Keno bem. passou o Keno à só frente, não é titular pela questão física. Passou né? à frente do Serra na fila, né? Você viu que ele entrou nesse jogo e o Serra não entrou. E já está se discutindo de que se o Keno não deveria ser o titular do Fluminense, né? Bola ele tem jogado para ser titular, mas a questão ali, acho que é aquela dúvida se ele tem resistência física para começar, para segurar começando o jogo, ou se é melhor botar ele contra um adversário já cansado. Parece ser a ideia do Renato. Só que ele ontem entrou para virar de costas pro gol, para segurar a bola no cantinho. Que deve ter sido Só quem não instrução, viu isso é quem estava desatento. Sinceramente, é que o Fluminense no fim ali falou, não, segura. Acharam que o Borussia ia fazer 3-0, aí sim, o Fluminense poderia vencer por 1-0. Enquanto o Borussia estava ganhando de 1-0, ninguém queria fazer gol. O Borussia, eu não vi o jogo do Borussia, mas não deve ter querido falar, bom, o Fluminense vai fazer um gol lá não também? O goleiro é o San, né? Pegou muito, né? Pegou muito. 10 eu não vi o defesas e defesaças. Mas no segundo tempo eles forçaram também até o fim, para aumentar o placar? Pô, pior que foram muitas defesas. Você estava vendo mesmo. o Borussia? Era você que estava vendo? Não, foi impressionante, realmente. O goleiro foi muito bem. Olha aqui, muita deixa eu dar Joe, um nome quê? dele. Olha, meu amigo, e hoje tal de Manchester City tava uma maquininha de fazer gol, de maquininha de jogar futebol. Falar em maquininha, você tá precisando aí de uma maquininha de cartão? Então, com o PagBank, seu celular vira uma, com o aplicativo Tap On do PagBank. O app é o Tap On do PagBank. Ele permite que você venda no crédito, no débito ou no Pix e por aproximação, usando apenas o seu celular, só o celular. Não precisa nem de maquininha, comprar maquininha, não. Usa o seu celular e está tudo resolvido com esse app. É simples, rápido e seguro, aceitando as principais bandeiras, cartões, relógios e carteiras digitais. E o melhor, a taxa zero você recebe por taxa zero o dinheiro das suas vendas na hora. Baixe o app PagBank grátis e comece a vender mais hoje mesmo. Baixa agora. O Garoni, faltou você falar do Soteldo, porque o Fabiano falou um negócio aqui bem interessante. Um jogador se recuperar em 10, 15 dias de uma lesão grau 2 muscular, quer dizer, não sei se foi ele ou se foi a Bruna que falou. Você. Já é difícil, porque o grau 2 geralmente é 30 a 45 dias. Isso para um jogador bom de recuperação já é difícil. Para o Soteldo, que não costuma se recuperar rapidamente, e tem sido um jogador muito mais frágil do que a média, eu acho que é mais difícil ainda imaginar que ele, de fato, seja um jogador relevante para o jogo de segunda-feira. Eu não escalaria. Já vou dizendo o seguinte, gosto do Soteldo, era um dos grandes fãs dele quando ele jogava muita bola, quando ele não tinha essas lesões toda hora. Conseguia estar em campo. Mas acho que é um risco imenso, né, Garoni? Assim, porque a questão não é só recuperar e estar apto para jogar, né? É você estar pronto para não ter uma nova lesão. Porque grande parte desse período que o jogador fica fora é fazendo um fortalecimento para você não ter você não agravar esse tipo de lesão, você não voltar a ter e ser realmente recorrente. E tem sido recorrente para o Soteldo. Essa situação do Soteldo, se realmente acontecer, dele ser utilizado ali, mesmo não estando ainda apto para o jogo, me lembra muito, sabe quando você compra uma coisa nova, às vezes você paga caríssimo num tênis, aí tem que ficar justificando em casa para sua namorada, para sua esposa, enfim, para alguém, o porquê que você gastou tanto dinheiro naquilo, e aí você quer usar o tempo todo, você fala, não, viu, isso aqui é muito útil, você comprou um tênis novo, comprou um sapato, é para você usar para ir num casamento. Você quer usar para ir na padaria porque você precisa justificar aquele investimento que você fez. É mais ou menos a situação do Soteldo para mim. Aí você tem que ficar andando o dia inteiro com aquilo, falar, viu? É útil, realmente eu preciso disso. Às vezes você tá machucando, mas você tá usando. Você tá ali, tá dando bolha, tá machucando e você tá aqui tranquilo. Não tá apertado não, tá tranquilo. Não, tá machucando. Não precisa trocar não, tá tudo bem assim. É mais ou menos isso, se acontecer realmente isso, porque, cara, o Fluminense tem jogadores que estão à frente dele na mesma posição.
Você tem o risco de uma nova lesão que prejudicaria o Fluminense um pouco mais à frente. Até acho, beleza, se o Soteldo tivesse bem para fazer 10, 15 minutos ali, porque ele é meio anárquico, né? E não, a questão do Soteldo não é como é que ele ajuda na marcação, olha como é que o Soteldo pressiona a bola. Não, o Soteldo é bola no pé dele e aí ele vai no individual dele, na qualidade que ele realmente tem do drible, tentar achar alguma coisa. Poderia ser uma arma, mas essa arma só vai ter algum tipo de eficiência e fazer sentido se ele estiver bem fisicamente. Não adianta você usar o jogador 10, 15 minutos para tentar ali talvez desequilibrar, tirar um coelho da cartola de uma certa maneira, para tentar buscar algo no fim e você correr um risco desnecessário. Acho que o Fluminense não vai fazer isso, porque para isso tem o Keno, que já tem jogado bem, tem entrado bem, já tem decidido inclusive alguns jogos para o Fluminense. O Serna já fez isso no Brasileiro também, já tinha marcou gol contra o Inter, né, se eu não estou enganado, já tinha feito gol também na Sul-Americana. Então, assim, para a mesma posição, tem jogadores que estão melhores fisicamente, estão mais adaptados ao elenco, estão com mais ritmo de jogo. Eu não vejo sentido na utilização do Soteldo agora. A gente já debateu muito aqui, né, antes da contratação. Para mim já não faz sentido o valor pago pelo Soteldo. Agora, você ainda queimar ele num jogo como esse, tendo o risco de perder também para o brasileiro, eu acho que seria um risco desnecessário para o Fluminense nesse momento.